Foi. Legal, pessoal. Deixa eu compartilhar a apresentação aqui, então. Legal, pessoal. Se tiver alguma dúvida, quiser, né, fazer alguma interrupção, fica à vontade. Eu não vou estar vendo todos vocês aqui. Mas acho que vocês já me conhecem, né? Sou diretor da DC, responsável aí pela nossa consultoria. E trabalho muito aí junto com o César também, principalmente aí no DC VMO, mas nos projetos que a gente entrega de revisão do escritório de projetos, de metodologia, a própria implantação da ferramenta, avaliações de maturidade, né? Então, a gente tem uma equipe, estão aqui outros diretores técnicos, o Borges, o Fabiano, o Paulo estão aqui também atuam com a gente na consultoria, tá? Além de outros profissionais aí a quem a gente é muito grato. E aí, pessoal, queria até aproveitar para apresentar para vocês a logo nova. A gente resolveu criar, né, mais uma vertical nossa, que é a parte de ferramentas. Antes ficava abaixo da consultoria, com o DC VMO. A gente resolveu transformar isso numa vertical e, ao mesmo tempo, abrir para outras ferramentas. Então, atualmente, somos parceiros do Kanbanize, então isso dá mais versatilidade para a gente. Também, né, uma entrega mais aderente ao que o nosso cliente busca. Então, mais um comunicado, mas a gente vai acabar falando hoje um pouquinho aqui sobre a parte de ferramentas também aí na figura do César. Tá? E aí, pessoal, vou falar um pouco com vocês sobre o impacto da inteligência artificial, a estratégia de implantação, algumas dicas de prompt, e a gente já vai ver o que é isso, e ferramentas interessantes. Então, pessoal, esse papo de hoje, acho que é um papo principalmente para quem não teve tempo ainda, não conseguiu chegar ali e se inteirar das possibilidades, principalmente aí do uso do ChatGPT e algumas outras ferramentas. Tá? Então, a gente não vai ter um conteúdo aprofundado, mas a ideia aqui é que seja um conteúdo útil, né, e que a gente possa aplicar isso de forma bem rápida e fácil na vida da gente, profissional. E aí, pessoal, a gente não precisa dizer, né? Já vimos aí o impacto como isso chegou. Então, o impacto da inteligência artificial já mudou o mundo e está só começando. Então, essa pesquisa prevê aí um mercado global. Isso está em bilhões de dólares. Então, são 1.847 bilhões de dólares, né? 1,8 trilhões de dólares é o mercado previsto para 2030, vai aumentar absurdamente, né? Totalmente exponencial. A gente já começa a ver esse tipo de investimento, 42 bi investidos para atender demandas de inteligência artificial, né? Os usos mais comuns ali, né? Otimização da operação de serviço, criação de novos produtos, segmentação, a parte de serviço a cliente é muito aplicável, né? Então, pessoal, é indiscutível que a gente está vendo aqui uma mudança daquelas marcantes. Para mim, a minha opinião pessoal é quase tão marcante como quando surgiu a internet, né? Que, claro, possibilitou também isso aqui. Mas a gente está acompanhando um momento muito relevante e no início dele. O que é bom, por um lado, a gente está acompanhando do início, a gente tem a chance de acompanhar, de não ficar para trás. Por outro lado, tem muita incerteza. Né? Tem país que proíbe, né? Tem regulação que ainda não veio, regulamentação, lei, legislação. Então, mas é muito interessante quando você acompanha essa história, né? Chegar daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter esse filme na cabeça que outros profissionais não têm. Nessa hora, a gente tem que usar do benefício da nossa idade, da nossa experiência, né, a favor nosso. Então, a ideia aqui também, pessoal, é trazer todo mundo para um basicão, para ninguém ficar para trás nesse negócio. Né? É muito importante que todos vocês estão aí representando a gente nos clientes, tenham um conhecimento tanto teórico como prático disso aqui. E aí, como é que o Gartner está vendo, né, para a gente materializar aquele mercado que a gente falou ali, né, pessoal? Com certeza, a IA generativa vai causar um impacto gigante. Que impacto é esse? Aí a Gartner foi medir isso. Então, até 2024, 40% das aplicações vão ter IA de conversação incorporada. Então, hoje a gente já está no momento de conversar com a máquina, né? Inclusive, está faltando dedo, sabe, pessoal? Não sei se vocês têm passado por isso,
mas eu já tenho usado muito mais comandos de voz, né, do que eu usava antes, porque as conversas estão ficando um pouco mais elaboradas, né, principalmente com a inteligência artificial, as buscas, às vezes são um pouco mais complexas, a gente vai aprendendo a buscar também. Olha só, até 2025, 30% das empresas vão ter implementado uma estratégia de desenvolvimento e testes, né, com IA. Então, vai pegar todo mundo. Até 2026, a IA de design generativo automatizará 60% da criação, imagina, de site e aplicativo. E aí, pessoal, claro que tem todo o impacto que a gente conhece de empregos mudando, uma dança de cadeiras aí, profissionais que não serão mais tão necessários assim, ou a gente só vai ter espaço para aqueles que realmente são bons e que conhecem isso aqui, né? Até 2026, mais de 100 milhões de humanos vão contratar colegas robóticos, né? Vocês vão usar de algum apoio da inteligência artificial para desempenhar as funções de vocês. E até 2027, quase 15% dos novos aplicativos serão gerados automaticamente pela IA. Imagina o tamanho do layoff, né, pessoal? Então, isso é sério, não é brincadeira. A gente como eu falei, está no começo, vamos acompanhar com atenção essa dança das cadeiras, tudo que vai acontecer, mas vai estremecer muita coisa. Aqui o Gartner dá uma ideia, né, do onde está o foco das implantações hoje em dia para a IA generativa, né, que é essa que gera conteúdo para a gente. Então, na área de Customer Experience, né, então, muito aplicável, crescimento da receita, otimização, redução de custo, continuidade dos negócios e outros. Então, essa é a visão do Gartner para a gente ter essa percepção da importância do que a gente está falando. E aqui, pessoal, para situar um pouco a gente nessa fala, a gente pode separar grandes atuações aqui da IA na gestão de projetos, como a gestão mais preditiva, que a gente não vai estar falando hoje, aqui nesse primeiro momento, tá? Que é exatamente quando a gente faz algumas previsões, né, algumas estimativas futuras. Então, são máquinas, elas usam o mesmo conceito dentro da IA, mas a gente abre em preditiva e generativa, né? Generativa gera conteúdo, a preditiva vai gerar previsões para a gente. Toda a parte de automação de processos é muito importante, aí o César vai entrar na segunda parte falando um pouquinho para a gente. Planejamento e priorização também, uma aplicação super relevante, principalmente na parte de seleção de portfólio. A IA ajuda a gente de forma magnífica, aí, dando muito menos trabalho do que os métodos que a gente tem e com muito mais precisão, uma vez que bem implantada. E a parte de produtividade e assistentes virtuais, que é onde eu vou focar aqui no nosso papo de hoje, por ser um papo mais introdutório para a gente começar a falar do tema, tá? Então, pessoal, a gente tem já, seguindo aqui o próprio ChatGPT, qual é a estratégia, né, para a gente implantar uma IA? Então, ele colocou aqui 10 passos para a gente fazer isso com sucesso, né? Ter objetivos claros, definir o caso de uso que a gente vai usar, coletar dados. Pessoal, a IA funciona com dados, né? Ela usa o conhecimento passado para definir alguns padrões e gerar, né, coisas novas ou uma previsão de futuro, né? De forma muito ridiculamente simples e resumida, é isso. A gente tem que escolher as tecnologias que a gente vai usar, né, as aplicações, as ferramentas, e fazer toda a parte de treinamento, capacitação das pessoas, senão a gente também não vai conseguir colocar isso no ar, né? Tem muita gente que ainda não conhece, não domina e vai ter muita dificuldade por aí. É claro que eu vejo sistemas mais amigáveis com a IA, porque você acaba utilizando linguagem natural, né, pessoal? Então, isso é muito relevante, é muito importante, é uma mudança fantástica, né? Você poder conversar com a máquina, mas, por outro lado, claro que algumas pessoas vão continuar com alguma dificuldade e a gente precisa de muito treinamento e aculturamento com relação a isso, inclusive com relação à parte de privacidade de dados e informações. A gente está no meio corporativo e a IA, a gente ainda não entende bem esses limites, né, e não tem regulação necessária para isso ainda no nosso país. Tem até um marco regulatório sendo criado para a inteligência artificial, tá, que proíbe exatamente, né, o uso de dados privados e tal. Então, a gente vai ter algumas notícias aí em breve. Integrar a IA com a nossa ferramenta aí de gestão de portfólio, né, com a ferramenta que a gente está usando para gerenciar isso.
Monitoramento, a gente tem que acompanhar esse projeto, treinamento, educação, também das outras pessoas, das outras partes interessadas, toda a parte de comunicação, como é que a gente comunica isso, esse andamento, e a conformidade com os regulamentos, como a gente falou. O problema é quando não há regulamentos, né? Não há a parte regulatória, ainda não está bem estabelecida, que é o que acontece no nosso país. E talvez problema em outros, onde determinadas ferramentas foram banidas, né? Simplesmente proibidas, por causa das questões de privacidade de dados. E aí a gente fica no impasse, né? E aí? É certo proibir ou não é melhor regular e deixar ter a tecnologia, porque a tecnologia é muito interessante? A gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, pessoal? E aí eu vou abrir aqui um caso para vocês, né, do próprio ChatGPT. Deixa eu compartilhar novamente. Legal, e está aqui, pessoal. Como eu falei, estão vendo aí? Dei um zoom aqui para ficar mais tranquilo. Sim. Tá? Sim, sim. Então, pessoal, quem ainda não teve a chance, né? Aqui a gente está usando o ChatGPT 4 com uma conta paga nossa, que a gente usa para teste, para demonstração. E aqui eu fiz o início de uma interação, como se fosse um gerente de projeto, um PMO, alguém que precisa planejar um projeto. E eu estava pensando num projeto que eu não domine, né? Alguma coisa que eu realmente desconheça. Isso aqui foi numa brincadeira, tá, pessoal? Numa tarde informal, né, de conversa com a máquina. Então, eu pensei numa usina de reciclagem de lixo. É um negócio que definitivamente eu nunca visitei, não sei como é que funciona. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês algumas interações que a gente fez, né? Para a gente repassar isso e, com base nessas interações, eu vou trazer o resto do conteúdo. Então, olha só, eu começo dizendo, gostaria que você me ajudasse como gerente de projetos, preciso criar um projeto para a construção de uma usina de reciclagem de lixo. Qual é a melhor estrutura para esse projeto? Então, pessoal, é muito importante a gente lembrar que, independente do quão brilhante é essa resposta, ela é uma resposta genérica para uma usina de reciclagem de lixo. Ela não é para a minha usina, tá bom? Ela não é para o nosso projeto, ela é algo genérico. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui precisa de um especialista analisando e avaliando se está ok, tá, pessoal? Como tudo que a gente tem que fazer com inteligência artificial e usar da nossa experiência, como eu falei. E aí vem a resposta do ChatGPT. Para criar um projeto de construção, é importante seguir uma abordagem estruturada, blá, 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 e aqui ele traz as fases. Definir escopo, estudo de viabilidade, planejamento e design, desenvolver o plano detalhado do projeto, obtenção de licenças e aprovações, né? Coisa que quem não conhece esquece facilmente, né? Não tem noção desse tipo de projeto. Gestão de partes interessadas, orçamento, cronograma, construção e implantação, testes e comissionamento, operação e manutenção, avaliação e melhoria contínua. Então, claro que ele já te dá aqui um passo a passo, né? Aí lembre-se da comunicação, gerenciamento de riscos, ele ainda traz algumas considerações. Pessoal, muito importante, deem feedback, né? Isso é um machine learning, ele aprende. Eu fiz uma pergunta, ele respondeu direito? Dá um joinha para ele, porque você vai melhorar o modelo cada vez mais. E aí eu continuo, né? Porque parte do modelo é você dialogar com o que você está fazendo. Então, aqui a gente tem um cenário que eu já passei para ele, e as minhas interações passam a ser referentes a esse cenário. Não é igual o Google, que cada vez que eu procuro, que eu pesquiso, eu estou fazendo uma pesquisa diferente. Então, considerando as atividades descritas acima, descreva o escopo detalhado para a construção dessa usina, com capacidade de processar 1 tonelada de lixo por mês. Aqui eu quis ver que ele vai ser capaz disso. E aí ele vem, né? Desenvolver um escopo detalhado para processar 1 tonelada de lixo por mês, tem o objetivo do projeto, e ele me dá aqui todo o passo a passo, como se fosse, né, um primeiro versão de cronograma, claro, macro ainda, tipos de resíduos, localização e infraestrutura, uma boa EAP aqui, né? Tecnologia e equipamentos, o impacto ambiental, sustentabilidade, normas e regulamentações, custo e financiamento, recurso humano, cronograma e gestão de riscos. É muito completo, né, pessoal? E a gente segue dando feedback para ele. Eu não estou fazendo aqui em tempo real, já estava gravada a consulta, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode abrir aqui. Elabore uma lista de riscos. Aí, opa, já que ele entendeu o que é minha usina, elabore uma lista de riscos contendo causa, incerteza, impacto
e avaliação da probabilidade e impacto dos riscos, classificados como alto, médio e baixo. Né? E aí, ele também me traz, né, alguns riscos, atraso significativo na construção, ele traz uma causa para isso, uma incerteza, um impacto e uma probabilidade de impacto, né, que a gente pode questionar e interagir mais com ele para melhorar essa avaliação. Ele traz aqui outros riscos, como exceder orçamento, falha na obtenção de licenças. Né? Outros riscos aqui de impacto médio, e ele traz outros de baixo impacto. Né? Então, ele me trouxe uma lista aqui de aproximadamente 9 riscos, que a gente considera, pessoal, como se fosse mais um colega na sala de brainstorming. Legal? Não é para considerar que isso aqui está certo, escreveu na pedra, mas é mais uma sugestão. Normalmente, aquela reunião que no começo está todo mundo tímido, você sai disso aqui, vamos discutir em cima disso, e daqui a gente vai buscar novas informações, novas incertezas. Tá? E aí eu continuei considerando a lista de riscos, faça a classificação de probabilidade de impacto separadamente, incluindo a avaliação final do risco, que considera a probabilidade vezes o impacto. Então, repara, eu estou refinando, tentando refinar aquilo que ele me trouxe de uma forma que não estava muito legal. Né? E aí ele vem, continua, né? E agora ele me descreve a probabilidade e o impacto. Né? E aí, pessoal, quando o César for falar com vocês daqui a pouquinho, ele vai exatamente mostrar como é que a gente pega isso aqui, interpreta e joga, alimenta numa ferramenta para aí sim ter um uso mais corporativo. Como eu falei, a ideia aqui nossa é fazer produtividade, né? Ferramenta para apoiar a gente. Antes, como é que a gente fazia isso? Ia no Google, pesquisava um monte de fonte, aí tinha que compilar isso na mão, escolhia um que estava melhorzinho para servir como base, escolhia mais uns 2, né, documentos e tal. Hoje, olha a velocidade que isso vem para a sua mão, né, com qualidade de informação muito melhor. Dando feedback para ele. Cria uma matriz de comunicação com o nome da parte interessada, tema, canal, periodicidade e conteúdo da mensagem. E aí, ele também me dá uma matriz de comunicação, né, considerando o que eu devo comunicar, para quem, quando. Né? Claro, mais uma vez, você vai revisar isso aqui, você vai adequar, mas o formato é pronto para você dar um copy-paste disso aqui dentro do Excel, por exemplo, e que, na minha percepção, é algo que tem que ser resolvido. Né? Por exemplo, o Copilot da Microsoft ele vai estar integrado no Microsoft 365. Então, você vai mandar ele criar uma carta, ele já vai criar no Word ou já vai criar no teu e-mail, né, no teu Outlook. Então, vai ser uma vantagem muito grande com relação ao ChatGPT. Tá? Mas, ou bem, aqui a gente ainda precisa fazer algumas manobras. Claro que os plugins estão melhorando muito com o tempo, mas a gente ainda tem algumas manobras para fazer que são manuais. Então, pessoal, ele segue aqui numa matriz de comunicação fantástica. Né? Isso dá trabalho para fazer. Se vocês já pararam para fazer, pensar, é um negócio chato. Descreva lições aprendidas de projetos da mesma natureza que podem ser úteis nesse projeto. Então, a gente tem lá, ó, planejamento e design detalhado. É crucial investir tempo suficiente na fase de planejamento e design, blá, blá, blá. Gestão das expectativas da comunidade, né? Esse entorno, as pessoas que vivem dessa reciclagem, como é que vai funcionar esse relacionamento, conformidade regulatória, né? A parte de licenciamento ambiental, tudo isso é muito importante, os descartes, como é que são, gestão de fornecedores, flexibilidade de gestão de mudanças e assim por diante, né, pessoal? Olha, como devo fazer para selecionar um local com bom custo-benefício no estado do Rio de Janeiro para construir essa usina que considere facilidade de acesso logístico? Imagina, eu tenho que ter 1 tonelada de lixo chegando lá, né, e a gente reciclando, então tem que ter via de acesso para chegar e para sair. E aí ele me dá aqui critérios para eu avaliar um bom local para implantar a minha usina. Né? Análise de demanda e fornecimento de resíduos, vários aqui me surpreenderam, eu não seria capaz, como eu falei com vocês, por desconhecer o negócio, né, de fazer isso sozinho. Então, não estou dizendo que essa lista é final, mas ela me dá um start. Né? Quem sabe usar uma ferramenta como essa, parte muito à frente de qualquer outra pessoa que não sabe usar. Então, avaliar a infraestrutura logística, ó, proximidade de rotas de transporte, análise de tráfego e acessibilidade, né? Um estudo de impacto ambiental e aceitação da comunidade. Olha que legal,
né, o nível da informação que a gente tem aqui, pessoal. Realizar pesquisas de campo, né, visitar o local, consultar especialistas. Ele deu o caminho das pedras, né? E aí eu coloco aqui, olha, eu falei, será que ele consegue? Quais os principais equipamentos que devem ser instalados e o custo aproximado? A seleção de equipamentos para uma usina de lixo depende do tipo de resíduos, né? Aqui eu não complementei, mas vamos lá, olha, esteiras transportadoras, né? Com custo aproximado, trituradores e fragmentadoras, prensas e compactadoras, separadores magnéticos, sistema de separação ótica. Eu jamais seria capaz, pessoal, né? Na velocidade que foi feito isso aqui. Também não sei avaliar se está correto, mas me parece fazer algum sentido lógico as respostas que estão aqui, e é por isso que, como a gente falou, precisa de um especialista avaliando e vendo se para a sua usina, né, aquela sugestão cabe e é realmente relevante. Né? E aí, eu agradeci, né, pessoal? E aí eu sempre me sinto idiota quando eu faço isso, mas assim, eu acho que pessoas educadas são educadas, independente de ser com a máquina, com o bicho. Eu agradeço meu cachorro às vezes. Então, sempre que eu faço, eu fico meio envergonhado, mas depois eu acho justo, e é um ato meio natural, assim, quando eu dou comando de voz também, tem hora que eu agradeço alguma coisa, mas é divertido, tá? E aí, pessoal, eu encerrei, né, essa conversa aqui que levou poucos minutos e a gente sai aqui com conteúdo riquíssimo, né, pessoal? Assim, riquíssimo, fantástico de informação, que isso já leva a gente para um outro patamar, tá? Então, essa era uma das ideias, a gente mostrar aqui uma capacidade no ChatGPT nativo, uma conta gratuita, se você tiver no ChatGPT 3.5, você vai conseguir usar essas funcionalidades, tá? E aí, pessoal, antes de eu continuar, eu queria ouvir de vocês como é que tá os projetos, se tem alguma coisa de inteligência artificial já rodando na mão de vocês, ou iniciativas que vocês conheçam que estão acontecendo aí nos nossos clientes. Vocês poderiam falar com a gente, dividir um pouquinho com a gente? Vala, eu posso começar falando aqui, mas eu queria fazer uma pergunta antes que o pessoal vai formulando a fala deles. Teve Claro. um ponto que eu perdi aqui, que você falou que tem algumas melhorias de conexão do chat GPT que vai integrar com uma ferramenta da Microsoft. Eu entendo, mas aí é pergunta, né? Eu Uhum. entendo que essa integração ela já vai ser nativa porque a Microsoft é a principal patrocinadora lá do OpenAI que detém o ChatGPT V4, correto? Correto? Não, mais ou menos, né? Se eu não me engano, a Microsoft comprou uma versão e a OpenAI continua com esse incentivo da Microsoft. E hoje a gente tem alguns conectores, né, que já funcionam na Microsoft, coberto de Não, cara, mas razão. Paulo. A Agora, Microsoft por agora exemplo, eu não sei de um conector com Word, entendeu? Eu pegar no chat GPT e mandar ele abrir o meu Word na nuvem, por exemplo, a gente não tem isso. E já mandar redigir algo lá no meu Word que está na nuvem. Isso aí que eu acho que o Copilot vai sair na frente, porque vai ter integração nativa. o que você chama de Copilot? Eu não estou familiar com O, esse. o Copilot é a inteligência artificial da Microsoft. Ela está no. Eu acho que eu até consigo mostrar aqui para vocês. É assim, ó, Paulo, imagina que você abra teu Excel, ou então o seu PowerPoint, aí você diz, poxa, eu estou sem ideia aqui para fazer a apresentação. Aí você ativa o Copilot, olha, prepara uma base de apresentação para, sei lá, mostrar o status de suporte aqui no meu projeto. E aí, dentro do Excel mesmo, ele gera os slides para você e você altera em cima dele. Ao invés de ser no chat GPT, pegar a ideia, copiar e colar, ele já vai estar embutido na ferramenta. Quando eu for falar, eu vou mostrar um exemplo disso, mas dentro do Power Automate. Tá? Porque no 365 mesmo parece que ainda não está, mas em breve estará. Isso aí. Eu consigo demonstrar assim, ó, adicione um comando tal. Aí ele vai no Power Automate e adiciona o comando para você. Entendeu? Vou dar um exemplo. Tá bom. Para você. Beleza. Vala, deixa eu dar só uma experiência, né?
que eu utilizei, né, recentemente, aliás, eu utilizei com a ajuda do Marcelo aí, né? A gente está numa pesquisa junto com a BRH, uma pesquisa sobre como o RH pode, junto da associação BRH, que nós somos parceiros, fazer uma pesquisa de como o RH pode apoiar a empresa na transformação digital e implantação de agilidade. E aí, um monte de gente RH, mais a gente facilitando isso tudo, como que a gente a partir disso. E aí foi assim, pegamos assim, vamos definir bem o objetivo da pesquisa. Quando nós definimos bem o objetivo da pesquisa, jogamos lá quais são os pilares, né? Cara, ele trouxe certinho. Quando a gente foi validar com o grupo, cara, não mudamos uma vírgula. Aí daí fizemos uma outra pergunta. Tá, dentro desses pilares, quais seriam as perguntas? Cara, ele trouxe um negócio de detalhe. É de dar medo, literalmente. Com certeza. É fantástico. Para essa parte de analisar um documento, um texto e resumir, interpretar, é fantástico. A gente vai ver aqui também alguns exemplos. Mas legal, pessoal, se alguém lembrar de algum ponto, né, de alguma aplicação que ouviu dizer que o cliente está implantando, avisa para a gente, está também respeitando aí a confidencialidade, claro, de cada um. Pessoal, então voltando aqui, olha, tudo isso que a gente viu ali, não sei se vocês já tinham feito, né, um experimento, ele depende do que a gente chama de prompt. Prompt é a forma como a gente pergunta para o ChatGPT, a forma como a gente interage, né? E assim, pode parecer bobo, né, porque é usada a linguagem natural. Mas eu não sei se vocês concordam, se eu chegar aqui no centro do Rio e falar assim, onde tem tem farmácia por aqui? Alguém vai me falar, tem sim, é ali, ó. Né? E se eu chegar em Portugal e falar, tem uma farmácia por aqui? O cara vai responder, tem sim. E aí eu vou ter que fazer a segunda pergunta, que é onde é. É a mesma língua, é um pouco parecido, mas a comunicação é diferente. Então, quando a gente fala em prompt, a gente tem que aprender a se comunicar com essas ferramentas de inteligência artificial. E aí o prompt é essa interação que a gente faz. E aí, para vocês terem uma ideia, claro, ferramentas diferentes, os prompts dão resultado diferente. Se eu pego um prompt do ChatGPT que funciona super bem e coloco no Bard ou no Copilot, como a gente falou, uma do Google, a outra da Microsoft, a gente vai ter resultado diferente. Tá? Então, o prompt é muito importante. Então, quais as regras para a gente fazer um bom prompt, pessoal? Senão, vocês não vão conseguir sair do outro lado. Seja claro e específico. A gente tem que deixar claro o pedido que a gente quer. Né? Então, vocês viram ali que eu falo, olha, haja como gerente de projeto, me dê informação para uma usina de reciclagem de lixo que eu estou construindo. Então, você tem que passar uma informação. Quanto mais específica você puder passar, melhor vai ser o retorno que você vai ter. Né? Usar frases completas. Então, é isso. Qual o prazo final? Não, né? Me diga o prazo final do projeto, tal, ou do projeto que a gente falou ali na última interação. Aí que eu falei até com vocês que está faltando dedo, né? Tem hora que eu sinto falta já de uma comunicação mais fluida com a máquina, né? Muito mais verbal. Adicionar um contexto, né? Então, sempre você tem que situar. Eu sempre uso esse recurso de falar, olha, ChatGPT, haja como um engenheiro, ou haja como um programador, e aí ele assume um pouco dessa personalidade, características e conhecimento técnico, inclusive a nomenclatura que ele vai usar com você. Tá? Experimente intere, ou seja, vocês viram que a partir de um cenário, um primeiro cenário que eu coloco, você interage com aquilo ali. Né? Quando você está, por exemplo, gerando um documento, é espetacular, você está gerando um contrato, você pede para o ChatGPT gerar um contrato para você. Ele vem todo numerado. Se você quiser, você fala, remova o parágrafo 8º e cria um parágrafo falando sobre assunto tal. E aí ele já enumera para você. Então, é muito mais fácil, né, do que se você estivesse editando realmente um documento. Claro que o uso de palavras-chave é extremamente relevante. Isso era o que a gente fazia no Google, praticamente, concorda? Eu ainda uso muito palavras-chave até ao invés de escrever uma frase completa, né? Apesar das ferramentas terem melhorado muito nesse sentido, mas quando começou essa brincadeira, a gente só botava palavras-chave. Isso é importante aqui. E dizer o formato, como é que eu quero essa saída? Eu quero uma tabela, eu quero um resumo, eu quero no estilo mais formal ou no estilo mais informal? Então, você também ajuda ele, né, naquilo que ele tem que te passar, qual o estilão que ele vai usar. Tá? Se você fizer isso bem, pessoal, você tem grande chance de ter sucesso. Tá? Esclareça ambiguidades. Tem hora que ele dá uma surtada, ele não entende bem, você tem que esclarecer para ele de que você estava falando.
sei lá, você está falando aqui de gerenciamento de recursos, e ele entende que é um recurso natural e não pessoas, e não recursos humanos. Então, você tem que esclarecer essa ambiguidade e lembrar aí, pessoal, de se ele não der a resposta, dá uma bronca nele, fala com ele, ó, você não respondeu o que eu queria. E aí mude o seu prompt, né? Vá tentando prompts melhores. E o melhor, pessoal, lembrem de ter sempre um notepad gravando os melhores prompts de vocês. Né? O próximo projeto que vocês receberem, grava esse prompt, se aplica no próximo. Basta mudar ali nome e descrição do projeto. Tá? Então, o reaproveitamento é muito alto. Então, um exemplo, pessoal, de bom prompt, né? Olha só, como gerente de projeto, sou responsável pelo lançamento de um novo site de comércio eletrônico, então você já está situando a sua função, o que você está fazendo, a duração do projeto. Olha, o projeto está planejado para durar 6 meses e envolve vários departamentos, como... Aí eu já dou uma ideia de contexto para ele, quais departamentos são envolvidos. Gere um plano de projetos abrangente que inclua objetivos, casos de negócio, lembra de descrever a saída? Escopo, cronograma, partes interessadas e métricas de sucesso em formato de tabela. Então, isso aqui é um bom prompt, tá, pessoal? Então, isso é algo que a gente vai pegando com a prática. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado que você vai obter disso aqui é muito melhor. E aí, trago aqui 10 prompts simples, bem basicões, tá, pessoal? E úteis para a gestão de projetos. Então, para servir como referência de vocês, e eu coloquei todos num chat GPT meu aqui. Então, eles estão todos testados. Se alguém quiser depois, eu consigo compartilhar com vocês, tá? Eu posso até fazer um Word aqui e anexar no material. Então, olha, forneço um esboço detalhado para a criação de um plano de projeto de alguma coisa, e aí você pode complementar com o formato dessa saída. Gere uma avaliação de riscos para um projeto. Forneça dicas para comunicação e colaboração. Tudo que você quiser de dica, de aprendizado, né, de gerar de conteúdo, de ideia para você. Você precisa comunicar alguma coisa para a sua equipe. Você pode pedir ao ChatGPT. Né? Sugira uma metodologia de gerenciamento de tarefas em um projeto. Elabore um modelo de um relatório semanal de status. Né? E aqui eu já dou uma ideia. Ó, descreva realizações, desafios e marcos futuros. Recomendar melhores práticas para alocar recurso, escrever abordagem de gestão de mudança, elaborar estratégia de comunicação. Oi, César. O Paulo quer fazer uma pergunta. Opa, Pode fala, terminar, Paulo. Vala. Não, quando você terminar aí, eu faço comentário, por gentileza. Prossiga. Só mais duas aqui, ó, explicar os princípios básicos da gestão ágil. Então, você quer um conhecimento que você não tem, veja no Google, vem aqui, já começa essa interação a treinar isso. Listas de verificação, checklists que você precisa, tudo como eu falei, pessoal, é um ponto de partida. Recomendo sempre, né, uma revisão detalhada desse negócio, tá? E sempre por um especialista. Né? Vamos lá, Paulo. Você falou aí da importância do prompt, né, cara? O prompt é uma coisa que ele é a mesma coisa, né? Eu já tinha ouvido falar que o Google ele é excelente para dar respostas, mas você precisa saber fazer a pergunta, Saber perguntar. É porque isso senão aí. ele não te dá resposta. E aí eu lembrei de um caso aqui, cara, que eu li na semana passada, rapidinho aqui, 30 segundos. A prefeitura lá de Porto Alegre aprovou uma lei que foi escrita pelo ChatGPT. Não sei se vocês viram essa notícia. Os caras, os caras pediram para eles, o ChatGPT criou uma lei, um projeto de lei, que isentava o morador de pagar um medidor de água caso ele fosse roubado, né? Porque hoje, se o medidor de água é roubado, o cidadão o contribuinte ele tem que pagar por esse medidor. Eles criaram uma lei, essa lei foi aprovada. Só depois que ela foi aprovada, que eles revelaram que foi o ChatGPT que redigiu a lei. Só que eles fizeram uma revisão ortográfica, aí, né, e passaram o projeto de lei. Aí eu vou ler para você aqui rapidamente, para a galera que está aqui, o prompt, cara, que eles usaram, 269 Legal. caracteres. Olha que legal o prompt, ó. É. ChatGPT, crie uma lei municipal para a cidade de Porto Alegre com origem legislativa e não executiva, que verse sobre a proibição de cobrança do proprietário do imóvel o pagamento de novo relógio de medição de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, colocou a sigla entre parênteses, DEMAI, quando este foi furtado. Ou seja, a Excelente. partir desse prompt aqui, ele Prompt. redigiu um projeto de lei com 8 páginas.
É isso aí, o prompt é tudo, né? E aí os caras fizeram uma revisão, transformaram em 3 páginas, um pouco mais extensas, mas fizeram uma revisão e a lei passou, cara, na Câmara Municipal e passou na Câmara de vereadores, lá de deputados, e foi aprovada. Então, eu Muito só legal. queria enfatizar aqui a importância da escrita no prompt. Muito Deve ter legal. sido um dos primeiros casos disso de usar no legislativo, né? Eu não tinha ouvido falar ainda não, César. Não. Pessoal, só para exemplificar aqui, então, eu tenho aqui, como eu falei com vocês, os 10 prompts, né? Então, se alguém quiser, depois a gente consegue exportar, tá? Para vocês fazerem ajustes, avaliar isso aí. Tá legal? E aí, pessoal, tem um outro ponto aqui muito importante, que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o material. Ô, Marco, o negócio é o seguinte, cara, eu não tenho tempo para isso, estou aqui, né, PMO, gerente de projeto, pegado, não vou ficar estudando esse negócio de prompt. O que eu posso fazer? Cara, você pode pedir para o chat GPT te ajudar com prompt. Esse código que está aqui, a gente chama ele de prompt mestre, tá? Tem lá nas referências também, se vocês precisarem isso, ver os vídeos. E esse prompt mestre é um comando ali que a gente vai dar, que a gente dá no chat GPT, e que ele passa a ajudar a gente a escrever o prompt. E ele nos entrega um prompt para a gente dar copy-paste nele mesmo para fazer a pergunta que a gente quer. Não sei se vocês conheciam isso, tá? Mas aqui a gente usando o próprio ChatGPT para ensinar a gente a usá-lo melhor. Tá? Então, aqui, não sei se vocês já leram, né? Mas a gente passa algumas instruções para ele de como ele vai fazer. A gente dá alguns exemplos. E exemplos são muito importantes para o ChatGPT, tá, pessoal? Mesmo que não seja totalmente relacionado ao que você está falando, mas é importante que você dê exemplos. Então, a gente dá todo esse conjunto de instrução e eu estou com ele aqui para a gente ver o funcionamento. Eu tenho aqui. Eu vou repassar aqui rapidinho. Olha só. Lembra? Esse é o prompt que está ali. Eu dizendo para o ChatGPT, você é um especialista em criação de prompt. Seu objetivo é me ajudar a criar o melhor prompt possível, blá, 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 na versão tal ou na versão tal, e aqui eu dou o prompt para ele. Né? Quando eu acabo de falar isso aqui, o que ele me diz? Olá, estou pronto para ajudá-lo a criar o prompt perfeito. Por favor, me informe sobre qual tópico ou área você queria que o prompt fosse focado. E eu falei o quê? Gestão de projetos. Ótimo, vamos criar um prompt focado em gestão de projetos. Vou começar com a estrutura inicial e depois você pode me dar mais detalhes. E ele já me dá um prompt aqui, olha, para eu copiar e colar. Você é um especialista em gestão de projetos com vasta experiência em diversos setores. Seu objetivo é me fornecer orientações detalhadas e estratégias eficazes para gerenciar projetos de forma eficiente, abordando desde o planejamento inicial até a execução e avaliação dos resultados. E assim, pessoal, você vai interagindo com ele, ele já me diz aqui informações que eu posso adicionar para ele me dar um novo prompt. Então, ele faz algumas perguntas para me direcionar, para me ajudar nessa construção, e aí eu respondo para ele e ele atualiza o prompt para mim. E aí ele me dá novas perguntas, novas sugestões de informação que eu posso passar para ele me entregar um novo prompt. Tá? Então, prompt mestre, esse código vai estar aí nesse material, tá, pessoal? Se vocês quiserem, é só copiar e colar no ChatGPT. Uma ajuda assim, fantástica, principalmente quando a gente está começando a aprender a usar a questão dos prompts. Legal? Legal. Ô, Vala, isso inclusive na versão gratuita? Na 3. Acho que é 3.5, né? Funciona normal na 3.5. Tranquilo, Márcia. Bacana. Funciona assim. É porque, na verdade, você vai co-criando, né, ali com a... Exatamente. Com ele. Ele vai te ajudando a criar o prompt. Legal. E aqui, pessoal, algumas ferramentas. E aí, assim, quando você vai na web, por isso que a ideia aqui é facilitar a vida, não é dificultar, você encontra 1,5 milhão. Então, a ideia aqui é a gente trazer um conjunto menor, mas que vocês realmente possam aplicar, tem aplicação fácil, tá? E a gente já falou do ChatGPT, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o Magic To Do e o Gama, rapidinho, para eu não tomar o tempo do César. O Mata faz interpretação de documentos, como o ChatGPT faz, você sobe um arquivo PDF
com trocentas páginas e pode perguntar qualquer informação que está ali dentro que ele te retorne, né? O Motion, ele cuida da sua agenda de uma forma fantástica e do cronograma de projetos também. Ele é um pouco mais complexo para a gente explicar aqui, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada. O Reclaim.ai faz a mesma coisa que o Motion, só que ele é gratuito e funciona com a conta do Google, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente um exemplo do Magic To Do e do Gama, tá? O Magic To Do, pessoal, ele faz decomposição de atividades. Então, olha, ele está em inglês, tá? Mas eu vou adicionar aqui em português. Vou falar o seguinte, olha. Construir uma usina de reciclagem de lixo. Beleza? Dei um Enter aqui, tudo bem. O que eu posso fazer agora? Pessoal, eu quero decompor essa atividade. Eu vou pedir para ele decompor para mim. E eu simplesmente clico nesse botãozinho aqui. E ele vai pensar um pouquinho e ele vai decompor a construção da usina de reciclagem de lixo com todas as atividades que eu preciso para construir essa usina. Tá? É espetacular, pessoal. É muito legal. Você tem a opção... Eu tenho a opção de continuar a fazer o breakdown disso. Né? Então, por exemplo, identificar uma área adequada. Eu quero continuar essa decomposição. Eu venho aqui, clico, e ele vai para um terceiro nível de decomposição de atividades. Ou eu posso também pedir para ele fazer isso para mais itens. Né? E outra, pessoal, eu posso pedir para ele estimar esse projeto. E ele me dá uma estimativa de prazo para as atividades que eu quero. Tá? Então, quando você pede aqui a estimativa, olha, ele me deu aqui 7 dias. Agora, com base em quê? Precisa de muito teste, né, pessoal? Para a gente entender como que ele está fazendo isso, né? O que eu posso obter daí, tá? Mas observem que eu consigo, olha, toda a estimativa, ele disse que eu vou levar 3 anos e 22 dias para construir a minha usina de reciclagem de lixo. Então, ele tem aqui, ele fez essas estimativas para mim, ele decompôs essas atividades, ele decompõe até o nível que eu quiser. Eu pego aqui uma atividade de 121 dias, olha, avaliar potencial de parcerias e decomponho ela mais uma vez. Então, isso aqui, pessoal, é coisa que vocês podem usar amanhã. Né? Essa é a ideia. Ferramenta totalmente gratuita e não tem só isso. Né? Esse é o Magic To Do. Ele tem o Formalizer, que ele transforma o tom de uma comunicação, que também é muito importante na gestão de projetos, né? Como manter a comunicação. Então, você pode fazer um texto, tornar aquilo mais formal, mais informal, mais completo de informação, mais resumido. Ele tem uma função de julgamento de texto, de emoção de texto. O César aplica isso também, né, César? A gente estava falando sobre isso. Então, como, né, um texto que você passa numa comunicação, qual é a emoção que está passando para as pessoas. Ele tem um estimator, que é esse módulo que a gente faz estimativa. Você pode descrever aqui né, alguma atividade, escrever um e-mail, né, e pedir para ele estimar para você. Aqui, ó, de 5 a 10 minutos ele vai te dar. Ele tem esse compiler, que torna aí né, um mapa mental qualquer em ações, que você pode jogar lá no Magic To Do, e o chefe, que você diz para ele o que ingrediente você tem na sua casa e ele te dá a sugestão de receitas, por exemplo. Né, pessoal? Esse uso aqui não profissional, mas também muito útil. Né? Então, pessoal, só para dar uma ideia de ferramentas, vocês podem fazer a mesma coisa com o ChatGPT, tá? Pedir a decomposição, ele faz tudo isso. E aqui, só para a gente terminar, uma ideia, uma ferramenta de criação de apresentação. Né, pessoal? Aqui tem 4, gratuita também, é o Gama. Então, você pode pedir aqui para criar uma nova apresentação. Eu vou pedir para ele gerar uma apresentação. Tá? E ele vai me perguntar se eu quero uma apresentação, documento ou uma página da web. Eu quero uma apresentação. E aí eu vou escrever o tópico aqui. Eu quero uma apresentação
institucional da empresa Disney Compass. Nunca testei isso, tá, pessoal? Vamos lá, aqui ao vivo. Apresentação institucional. E ele já recomenda os tópicos: nossa empresa, missões e valores, história e conquistas, serviços, nossos clientes, equipe, contato e informações adicionais. Se eu quiser, eu edito, tá bom? Então, se eu quiser, eu venho aqui tentar novamente, e aí ele vai me permitir agora editar, incluir alguma informação, riscos do negócio, sei lá. E aí eu continuo. Ele vai pedir para eu selecionar um tipo de layout, né? E aí eu vou colocar esse, acho que é Flamingo esse aqui, e aí mandei ele gerar, e aí, pessoal, ele está gerando aqui para mim, em tempo real, né, uma apresentação qualquer, tá bom, pessoal? Não é sobre a minha empresa, né? Mas a gente vai pegar aqui, vai dar o nosso tapa, e vai revisar, e vai complementar de informação, e vai adequar, mas ele já te dá, né, de forma totalmente gratuita. Ele exporta isso aqui para um PDF, ele exporta isso aqui para um PowerPoint. Então, só para a gente entender esse iniciozinho, se começou assim, pessoal, imagina onde vai parar, né? Daqui a 5 anos, onde que a gente vai estar com isso. Aqui dá um feedbackzinho para ele, e aí a gente tem aqui a nossa apresentação. Tá? Eu vou colocar aqui em modo de apresentação, né? E aí, pessoal, só voltar aqui para o primeiro slide. Ele tem lá a apresentação institucional da empresa tal, seja bem-vindo a Disney Compass, ó, empresa dedicada a fornecer soluções inovadoras, missão... Esse prédio está meio pequeno, Vala. Está pequeno para a gente, né? Missão, valores, não são os valores da nossa empresa, tá, pessoal? O nosso eu prefiro, não sei se vocês lembram, mas claro que a gente tem que atualizar aqui. História e origem, então ele dá, né, área de atuação, com foto, equipe expertise, clientes, parcerias, riscos do negócio, competição, volatilidade, dependência tecnológica. Sugere de você colocar caso de sucesso, próximos passos e planos de crescimento. E acaba aqui. Né? Ele fez, pessoal, mais rápido e provavelmente muito melhor do que eu faria, né, nos meus slots vagos aí, né, ao longo de uma semana. Então, ele te dá um ponto de partida que é um diferencial para você muito importante. Tá, pessoal? Então, a ideia aqui, nossa, era exatamente discutir ferramentas de IA aplicáveis à produtividade, algo que a gente consiga aplicar fácil aí no dia a dia, né? E o César vai mostrar para vocês agora um pouquinho dessa aplicação prática, já na parte de ferramentas, usando a plataforma Microsoft, como que a gente operacionaliza isso que eu falei, agora não para produtividade, né, de uma forma mais interativa, mas sim, né, com a nossa inteligência aí por trás. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, pessoal, fica à vontade. César, contigo. Primeiro, observar a pontualidade britânica, 20 horas em ponto. E vou compartilhar aqui a tela também, uma pequena apresentação. A gente vai fazer algumas coisas práticas, bem técnicas, na janela inteira. César, porque não é o Vala, não, foi um robozinho ali que estava falando, inteligência artificial, e terminou 8 horas certinho. Conecta aí. Vocês já viram as ferramentas de dublagem em tempo real? Inclusive, a tua boca muda de acordo com a língua. Então, eu gravo aqui em português, peço para ir a traduzir para chinês, e aí apareço eu falando chinês com a boca movimentando como se estivesse falando chinês. É espetacular, cara. Fantástico. Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Sim. Parte 2? Sim, na tela. Bora. Então, vamos lá. Bem, qual é o roteirinho aqui da parte 2, né? Como a IA pode ajudar nas iniciativas. Eu usei o termo iniciativa, que é um termo mais genérico, que pode ser projeto adaptativo, projeto preditivo, híbrido, pode ser um produto que você esteja fazendo planejamento e desenvolvimento, ou qualquer outra coisa que esteja gerando valor para a empresa, né, dentro daquele conceito do VMO, né, do escritório de geração de valor e não só de projetos. Né. Depois a gente vai falar de mais uma ferramenta que se chama IA Builder, né, IA Builder, né, e o copiloto, né, logado no Power Automate. Então, aqui tem 3 ferramentas aqui da Microsoft. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe delas, para vocês verem
como é que você constrói essas ferramentas maravilhosas aí que o Vala mostrou, como é que elas nascem, né, e são codificadas, né? Depois eu vou fazer uma demonstração do uso da inteligência artificial na nossa solução, tá? Alguns aqui ainda não viram, né? Então, não é uma apresentação da solução em si, mas vocês vão ter uma ideia do que ela pode fazer, né? É uma gestão de portfólio, tá? E uma sugestão do que seria uma jornada de um líder de uma iniciativa preditiva, uma iniciativa adaptativa e um gestor de PMO, por exemplo. Como é que funcionaria ele no dia a dia, mas usando inteligência artificial, né? Então, eu desenho um processinho no formato de design, para a gente só vislumbrar, né, o que poderá utilizar no futuro bem próximo e já pode ser utilizado hoje, né? Bem, começando aqui com a IA pode ajudar nas iniciativas. Quando você é um líder de um projeto, um líder de um produto e tal, você vai poder usar a IA, a inteligência artificial, como se fosse um parceiro seu, um colega de trabalho que tem muita informação, tá? E que essa informação ela deve ser validada o tempo todo, como o Valadares falou, pelos especialistas. Então, você vai utilizar a IA como se ele fosse uma espécie de iniciador de trabalho, né? O Valadares mostrou também, eu quero fazer uma lista de riscos de um projeto de usina de não sei o quê. Então, ele gera aquilo ali, aí você vai trazer as pessoas especializadas nesse negócio, vai trazer as pessoas especializadas em risco, e eles vão validar e ter um ponto de partida. Então, utilizar como se fosse uma parceria, tá? Você vai poder usar a IA em gestão de iniciativas para receber feedbacks da qualidade dos documentos que você está produzindo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu confecciono um cronograma, faço um cronograma lá para o meu projeto. Eu posso pedir para a IA, uma funcionalidade que tem que ser criada, que ele olhe se esse cronograma ele está estruturado da maneira correta, se ele está com os predecessores, está com as atividades com recursos alocados, se ele, por exemplo, está com superalocações, ou você pode pegar uma lista de backlog com várias histórias do usuário e verificar se as histórias estão bem escritas, se tem as personas bem definidas, se os objetivos e o que ele quer de cada história está bem escrito também, e fazer uma análise de qualidade desses documentos. Aí você pode fazer análise de qualidade de qualquer documento de projeto ou de outra iniciativa. Então, seria uma segunda aplicação. Ajudar no próprio planejamento, né, como o Valadares mostrou, ele gerar planos de projeto para você, matriz de comunicação, matriz de responsabilidade, sei lá, o que você puder imaginar em termos de projeto e de iniciativas, você consegue fazer um start, tá? Tem uma parte da inteligência artificial, tem uma parte de análise de dados, tá? Que a gente não vai explorar muito aqui hoje, mas é uma parte muito rica, em que você pode até se valer de algumas linguagens de programação, como Python, por exemplo, para poder explorar o conjunto de dados que você tem disponíveis na empresa. Você tem disponível na empresa. Então, como o Valadares falou, a IA nada mais é do que uma consulta, uma quantidade imensa de dados e uma inteligência para estruturar esses dados de uma forma que te responda de uma forma útil, né? Que te responda de uma forma útil. Então, essa parte de projeção de indicadores de iniciativas e de projetos, ela pode ser construída na IA utilizando ferramentas dá um pouquinho mais de trabalho, e precisa de especialista também para isso, mas que vai gerar um resultado fantástico no sentido da tomada de decisões das iniciativas que você está fazendo, né? Vale muito para produto também, para gestão de produto. Então, é uma outra pegada aqui, um pouco mais técnica, mas pode ser feita. Para fazer atividades repetitivas,
como, por exemplo, a cada semana eu tenho que gerar um status report, eu posso pedir a IA para gerar para mim, baseado nos avanços do cronograma que houve durante uma semana, vamos dizer que o status é semanal, diante das entregas que foram feitas, dos riscos que foram atualizados. Então, ele gera um status para você, e você, obviamente, como gestor daquela iniciativa, vai ter que fazer os acertos necessários, mas vai poupar no trabalhão, né? Então, uma das ideias também, como também, como algumas ferramentas já têm, gerar alertas, né, para os envolvidos, né? Desde alertas no sentido de custo, olha, você está ultrapassando o seu orçamento aqui, você está atrasando o seu cronograma lá, você não iniciou uma atividade que devia iniciar, um risco venceu, ou seja, você não terminou um card do seu Kanban, né, e já estourou o tempo previsto dele. Então, alertas do seu dia a dia de monitoramento e controle, que às vezes o gerente de projeto, gerente de iniciativas e a própria equipe não fica prestando atenção. Okay? E pode até pedir para a inteligência artificial fazer os acertos. Eu não movi o card para a Doni, né, para finalizar, mova para mim. Você quer que eu mova? Quero. Então, ele vai lá e move para você. Então, ele pode fazer ações que você está deixando passar. Ok? Então, obviamente, se a gente sentar e pensar em mais coisas, né, eu botei bem alto nível, né, mas a gente pode incluir mais itens aqui, tá bom? Então, vou parar aqui nesses 6 itens principais. Né? Agora, nunca vai substituir o líder na tomada de decisão. Tá? Pode sugerir uma decisão, mas a tomada de decisão, pelo menos por enquanto, né, a gente não sabe se vão criar a Skynet, né, que é a empresa que acabou com o mundo, né, no Exterminador do Futuro, mas o líder continua tomando decisão. Só que agora ele tem mais dados, agora ele tem mais automatismo, ele tem mais segurança para tomar essas decisões. E tem mais tempo também, ou vai ter mais tempo para tomar essas decisões. Okay? Vocês podem interromper a qualquer momento, eu não estou vendo vocês, não levanta a mãozinha não, tá, gente? Entra no circuito e faz a pergunta, eu não vou ver vocês com a dúvida, tá bom, Paulo? Fica à vontade de fazer a pergunta também. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma prática aqui, utilização do IA, da inteligência artificial, no IA Builder, que é uma ferramenta da Microsoft, dentro do Power Automate, e também um pouquinho de Copiloto, tá? Do Copilot. O que a gente vai ver aqui? Tá? Vamos lá, vamos ver alguns desses itens aqui. Espero que dê tempo para ver todos. Analisar sentimentos positivos ou negativos de um texto. Imagina que você tenha um site de vendas, e aí as pessoas dão opinião de como foi a experiência da compra, do produto que recebeu e tal, e você consegue usar a inteligência artificial para avaliar se teve alguma reclamação, se teve alguma coisa que esteja denegrindo a empresa. Ele faz uma análise do texto para dar o sentimento dessa análise. Tá? E aí, a Microsoft, muito espertamente, dentro do Power Automate, que praticamente tem interface com todos os sistemas conhecidos que vocês possam imaginar, você consegue integrar ele com SAP, integrar com todas as ferramentas da própria Microsoft, com Kanbanize, com Trello, com praticamente o que você quiser, você junta essa funcionalidade de abordagem de inteligência artificial para qualquer aplicativo, né? Para qualquer sistema que você esteja usando em termos de TI. Okay? Então, eu vou dar um Alt Tab aqui para entrar numa outra tela, para a gente ver aqui um exemplo. Tá? Eu estou na tela inicial do Power Automate, okay? O Power Automate que está no meu usuário, obviamente. Tá? Eu tenho muita coisa já preparada aqui. E eu tenho aqui a minha lista de fluxos, tá? Como uma lista de modelos de IA que eu vou entrar daqui a pouco vocês verem. Tá? Aqui na minha lista de fluxos, né, o que é o Power Automate? Ele é uma ferramenta para você automatizar ações. Você constrói um fluxo de trabalho que ele tem interface com um monte de coisa e você consegue fazer modificações e ações
nessas ferramentas todas que eu coloquei. Então, aquele primeiro item que eu sugeri lá, analisar sentimento positivo e negativo. Eu criei um fluxo. Cadê ele aqui? Extrair, processar nota. Ó, analisar sentimentos. Então, eu criei um fluxo chamado analisar sentimentos. Eu vou entrar nesse fluxo, tá? Na minha apresentação um pouquinho mais técnica que o do Vala. Tá? Mas eu vou explicar aqui. Estou carregando, ele roda na nuvem mesmo. Vou cruzar os dedos. Então, eu já tinha preparado um fluxo para poder fazer uma análise de sentimento quando um item é digitado, por exemplo, numa lista do SharePoint. Aqui eu botei a lista do SharePoint para poder fazer o teste, mas ele pode pegar dado de qualquer lugar, tá bom? E aqui, como o Paulo chegou a perguntar, como é que funciona o copiloto? Ele abre um cursor aqui de um prompt de inteligência artificial para ele te ajudar a construir o fluxo, se você quiser. Tá? Então, por exemplo, estou mostrando aqui o copiloto. Eu posso chegar para ele e falar assim, adicionar comando para o fluxo para obter itens de uma lista SharePoint. Põe aqui do itens, né? Itens de uma lista SharePoint. Aí, beleza. Você manda executar. Ele é um prompt de IA. Aí ele vai raciocinar aqui. E se ele entender direitinho o comando que você está dando, ele já vai incluir dentro do teu fluxo. Então, ele entendeu o que eu quis dizer, tá? E ele vai gerar aqui um comando de pegar os itens de uma lista que eu já estava tratando anteriormente. Tá? Então, esse comando aqui, quando o item é criado ou modificado, eu fico monitorando uma determinada lista do SharePoint, que eu vou mostrar para vocês, e ele acrescentou mais um item, que é quando algum item for modificado, ele pegar esse item que foi modificado. E ele tem inteligência até, inclusive, de saber qual é a lista que eu estou tratando. Eu estou tratando uma lista de serviços. Então, quando eu clicar aqui no Get Itens, ele pegou a mesma lista de serviços, sem precisar falar para ele que eu ia tratar dessa lista, que ele já identificou que eu já estava tratando ela. Então, o copiloto, ele ainda não está perfeito, tá? Ele nem sempre responde inserindo elementos para você, okay? Mas ele já começa a dar uma ajuda. Quando ele não consegue inserir o comando, ele pelo menos ele diz para você o caminho das pedras. E às vezes ele até dá a dica, ó, procura no site tal, geralmente da Microsoft, para pegar mais informações para você fazer isso. Ok? Então, eu tenho aqui um exemplo do copiloto. Eu vou dispensar esse get itens, eu vou até sair sem salvar. Eu vou editar de novo para fazer vocês rodar. Aí o que acontece? Eu criei uma lista chamada lista de serviços. Tá? Para fazer esse teste. Imagina que essa lista, eu boto um título de um serviço pedido e coloco uma observação. Olha essa observação aqui. Ó. O atendimento foi rápido, mas, na verdade, não resolveu o problema apresentado. Apesar de todos os esforços do atendente, peço a reabrir o serviço. E aí, para poder, digamos assim, provocar o Power Automate a processar esse elemento, só para mostrar para vocês aqui de novo, deixa eu carregar. Vamos lá. Quando o item é criado ou modificado. Qual o item criado ou modificado? Essa lista de serviços. Okay? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele preparado, ele já está preparado, né? Para quando eu modificar um item daquele, ele vai processar essa lista de serviços. Tá? Então, para ela funcionar, modifique um item da lista que você selecionou. Então, eu vou vir aqui e vou simular uma alteração para ele poder disparar. Peço reabrir o serviço, vírgula, obrigado. Aí eu modifiquei o item,
E modificando o item, ele vai disparar esse serviço aqui no Power Automate. Aí, nesse serviço, ele vai pegar exatamente esse registro que eu modifiquei, vai processar o registro e vai mandar uma mensagem para mim. No caso aqui, eu estou mandando por e-mail, se não me engano, não sei se por e-mail foi no Teams. Ele vai pegar esse texto, fazer uma análise dele e mandar uma mensagem para você. Óbvio que isso aqui é uma POC, né? Uma prova de conceito. Ele é muito mais útil para tomar decisões, gerar relatórios, né? Criar alertas. Sabe? 50% do pessoal está reclamando do produto tal. Vamos ver o que está acontecendo com o produto tal. Tá bom? Aqui eu dependo um pouco da rede da Microsoft, tá, gente? Que dispara um gatilho, né? Então, vai lá no sistema do kernel da Microsoft para poder trabalhar. Tá? Então, aguardar só um minutinho. Ele vai começar a processar aqui. Pior que um dos piores horários é esse, né? Depois das 6 horas, entre 5 e 9 horas é um horário ruim para fazer esse tipo de demonstração. Vamos lá. Vamos lá. Modifiquei aqui. Pronto, ele detectou. Agora ele vai rodar o IA Builder, que é esse símbolo aqui, esse cérebro aqui. Eu vou abrir para vocês verem as opções. Tá? Aí ele está processando isso. Tá? E ele está dizendo que é uma postagem negativa. Então, esse comando aqui, analisar sentimento positivo e negativo no texto, chegou à conclusão que aquele texto é uma mensagem negativa. Ok? E aí ele vai postar para mim aqui no próprio Teams. Tá? Então, vou entrar aqui no Teams. Ele deve chegar aqui no Teams. E vai aqui na atividade dizer que houve uma postagem negativa. Deixa eu ver se eu já tenho uma pronta. Esse não preciso esperar. Cadê? Aí a gente depende um pouquinho da velocidade aqui da Microsoft. Tá? Vamos ver aqui se vai fazer na frente. Se tem uma postagem negativa. Eu já mostro para você, enquanto ele não chega. Bem, daqui a pouco ele vai chegar aqui. Tá? Demora um pouquinho por causa do processamento da Microsoft. E aí você tratou aqui o primeiro item. Quando ele chega lá, deixa eu mostrar para vocês, aqui dentro do ChatGPT, como é que você ativa o IA Builder, que é esse aqui. Né? Você adiciona os comandos, adicionar uma ação, coloca aqui, você quer trabalhar com o IA Builder, vou botar o filtro Builder, e ele tem uma série de comandos para você trabalhar. Né? Criar texto com o próprio GPT, então ele tem um comandinho para você fazer prompt do GPT, analisar sentimentos positivos e negativos, que foi o comando que eu utilizei agora, classificar textos e categorias e assim por diante. Essa lista ela vai sendo aumentada de acordo com a produção de, digamos assim, funcionalidades da própria Microsoft. Repara que já tem uma lista considerável aqui. Tá? E para usar esse serviço é pago. Tá? Tem uma licença específica que você tem que comprar. Não é uma licença cara, né? Para um usuário é R$120 por mês, que é o preço que eu paguei aqui, para poder usar esse tipo de serviço. Só que a grande vantagem é que você integra pelo Automate qualquer outro sistema praticamente no mercado. Tá bom? Então, deixa eu ver se ele já carregou aqui. Não, ainda não. Então, daqui a pouco ele vai carregar.
Um outro exemplo aqui, ó, reconhecer texto em uma imagem de um PDF. Okay? Então, nós criamos aqui uma outra demonstração, que vou sair daqui do CA, e a gente criou um outro fluxo que ele pega um formulário de uma nota fiscal, uma fatura, e a gente treinou o IA Builder para poder ler essa fatura e reconhecer os campos que tem nela. Okay? Então, eu tenho aqui, ó, processar notas fiscais. Então, vou editá-la aqui, ó, processar notas fiscais. Vou executá-la. Repara que ele abre com Copilot também, para você trabalhar. Você pode ativar e desativar ele a qualquer momento, esse botãozinho aqui. E aqui ele vai me pedir, vou rodar aqui, ele vai me pedir o arquivo que você quer testar. Você quer fazer a avaliação. Obviamente que você pode botar isso num gatilho. Ó, quando alguém botar um arquivo num determinado diretório, ele faz essa análise para você. Então, vou pegar um arquivinho aqui, uma fatura que eu tenho, para fazer teste. Nota fiscal de uma webcam da Amazon. Tá? Então, eu carreguei, vou executar o fluxo em cima dessa nota fiscal. Tá? Então, ele vai processar. Vai executar o AI Builder, perdão, de extrair informação de notas que eu treinei previamente, né? Eu treinei, e ele manda um e-mail, o e-mail chegou rapidinho, ele mandou um e-mail dizendo, ó, nota fiscal processada. Aí ele traz aqui, ó, a ID da nota, o número da nota, data da nota, total textual da nota, os itens, né? Não só esses campos, mas ele poderia pegar qualquer informação, o nome do cliente, qualquer informação dessa nota que foi treinada. Tá? Então, é uma outra forma de você fazer uma automação que pode ser aplicado nas suas iniciativas ou até mesmo processo de automação comercial, né? Ou transformação digital. Ok? Se tiver pergunta, pode fazer. Tá? Aí, extrair informações de documentos, classificar texto em categorias previamente definidas, detectar e contar objetos de imagem. E aí, gente, aqui no ambiente do Power Automate, você tem uma coisa chamada modelos de IA. Tá? Então, por exemplo, ele traz alguns modelos prontos para você não partir do zero também, como eu fiz aqui em alguns desses exemplos. Tá? Então, tem aqui, ó, avisos. Os avisos têm uma seção própria, extrair informações de documentos, de faturas, prever resultados futuros com dados históricos. Aí eu vou pegar aqui tratamento de imagem, por exemplo. Gerar descrição de uma imagem. Então, vou clicar aqui nesse elemento. Né? Aí ele tem aqui, ó, uma foto de um camarada correndo. Aí ele processou, ó, homem correndo na estrada. Uma foto de um barco passando, um barco navegando na água. Né? Uma cidade com muitos edifícios altos. E aí você pode pegar essa funcionalidade aqui e transformar, se você utilizar aqui, usar o modelo pré-definido, ele transforma num fluxo do Power Automate, uma base de fluxo, para você depois desenvolver, mas ele já capaz de fazer uma análise gráfica dessa imagem. Imagina isso numa aplicação, por exemplo, você faz uma auditoria, que você bate foto no local de uma fábrica ou de uma construção e tal, e ele manda analisar essa imagem. Tá? Então, se você pegar aqui uma imagem qualquer, deixa eu ver se eu tenho uma imagem legal aqui. Boris, posso pegar aquela imagem que eu te falei? Pode, você não está me vendo, né? Aí, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, ó, ele vai processar, ó, uma pessoa manuseando um red and blue fire, um extintor. Ele tá de azul, né? Um extintor vermelho e azul. Né? Ele vem que se misturou aqui. O extintor é vermelho. Né? Então, faz uma análise. Aí que eu estava falando, perguntando ao Borges, né, que eu peguei uma imagem dele,
Eu não sei se vai funcionar aqui. Eu estou sem ela aqui. Aí tem um aí, você e o Valadares, um do ladinho do outro ali, ó. Aí vai dar ruim isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Ó. São os dois patetas apresentadores. Ó, um par de homens posando para a câmera. Olha que legal, né? Isso aqui é uma época antiga do Vala, né? Esse Vala não existe mais, né? Então, é uma outra aplicação que você pode colocar dentro de um Power Automate, ok? Tem tratamento de textos, né? Comentários, 3 elementos-chave, né? E isso aí vai te ajudando a construir, por exemplo, dentro do DCVMO, aplicações que vai melhorar o dia a dia do gerente de projeto. Tá? Eu só vou apresentar assim, sem expandir a tela, fica mais fácil para manusear aqui. Tá bom? Detectar qual é o idioma predominante em um texto. Então, por exemplo, a gente fez aqui uma... Deixa eu ver se chegou a mensagem. Não chegou. Não chegou. Tudo bem. A gente montou aqui um exemplo em que você recebe um e-mail e ele detecta a linguagem principal, né, a língua principal utilizada nesse e-mail. Então, ele gera, ele pega aqui do próprio Gmail, tá? Ele faz ele detecta que chegou essa informação lá. Perdão, eu mando do Gmail para o e-mail aqui da ADC, ele detecta que chegou um e-mail aqui na ADC, analisa o texto e diz: esse texto está em francês, está em inglês e tal. Mais uma aplicação, dentro de outras aplicações, você consegue desenvolver alguma funcionalidade. Então, a Microsoft está botando essas pílulas, vamos dizer assim, de elementos para você ir juntando e fazendo novas funcionalidades em cima das suas aplicações. Okay? Bem, por falar em aplicações, vou falar um pouquinho da nossa aplicação, que é o DCVMO. No DCVMO, agora eu vou expandir para ficar maior. Vamos lá. Ele não abre na tela que eu estava, nessa versão da web. A gente criou aqui, na verdade eu nem compartilhei com o Vala e com os demais colegas, um roadmap de aplicações de IA, funcionalidades do IA dentro do DCVMO, que é a nossa solução de portfólio de projetos. Então, aqui para dezembro, a gente vai ter geração de descrição de projeto, já está funcionando, mensagens de alertas, que já está funcionando também, identificação da análise de riscos e criação de EAP também. Né? Ainda a gente está terminando isso aqui, mas já começa a gerar EAP. Aí, em janeiro, respostas a riscos automáticos, criação de atividades para cronograma, análise qualitativa de cronograma, para ver se está bem feito, e assim por diante. Né? Alguma coisa de ágil também, a criação de documento de visão, épicos e funcionalidades, a partir de informações que você dá do projeto. Ou seja, a IA gerando por dentro do DCVMO de uma forma bem transparente para o gerente de projeto, gerente da iniciativa, como se fosse um amigo dele sugerindo alguma coisa, para ele ir acrescentando no sistema. Tá? Para dar um exemplo prático disso aqui, vamos imaginar que eu vou criar um projeto, tá? Aí, lembrando que está um pouquinho lento por causa da Microsoft, eu vou criar um projeto aqui de desenvolvimento de sistema. Tá? Ele vai abrir a tela. Essa aqui é a tela do DCVMO, tela principal. Tá? Então, eu vou criar um projeto aqui. Esse projeto vai se chamar... Vou dar um nome bonito aqui que eu peguei. É um projeto bem simples. A implantação do SAP, os módulos financeiro, SD não me lembro o que é, CO também não me lembro o que é, mas ele vai dizer aqui daqui a pouco. Tá? E vou só preencher aqui o nome do proprietário. Tá? O proprietário é o seu César. E não vou preencher mais nenhum campo. Tá? Deixar todos os campos desse projeto vazios. Tá bom? E vou criar o projeto. Ele vai levar aqui 1 a 2 minutos para criar o projeto. Tenham fé, que vai criar o projeto.
aqui a ideia é simular como aconteceria com um gerente de projeto, ele utilizando esse VMO já com algumas funcionalidades do IA. Tá? Então, beleza. Ele criou aqui um projeto, né? Só para quem nunca viu o DCVMO. Aqui é o nome da iniciativa que você criou, implantação da SAP, módulos tais. Ele criou aqui um ciclo de vida, que ele começou com um plano geral. Como é um projeto do tipo ágil, ele botou um ciclo de vida do tipo de Agile também. Aqui eu tenho as informações, né, visão do projeto, as informações básicas do projeto, implantação do nome do projeto, né, um ID que é gerado, qual é o departamento. Aí ele gera já alguns campos por default. Aqui não tem IA nenhum, tá, gente? Aqui foi campos de default e vários campos aqui que estão vazios ainda. O que eu vou mostrar agora é para um campo específico, mas poderia valer para qualquer outra informação do projeto. Tá? Ele gera também um cronograma, tá bom? Cronograma padrão, mas a gente vai poder gerar cronograma pelo IA. Né? Está aqui no nosso roadmap, geração de cronograma, criação de atividades para o cronograma. Então, isso aqui está pensando para janeiro. Tá? Análise de impacto estratégico. Né? Então, só para vocês verem o que consta aqui dentro do DCVMO quando você cria um projeto. Tá? E, além disso, ele cria um site do projeto. Então, eu já vou mostrar o site do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu, como gerente de projeto, criei o projeto e vou sair dele. Né? Vou fazer um comando chamado check-in, que é tipo liberar o projeto. Tá? Eu criei e agora eu vou fazer outras coisas. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? O sistema ele vai detectar que você criou um projeto, tá? Vai rodar um procedimento, né? Vai rodar um fluxo do Power Automation e vai gerar uma mensagem para mim via Teams, dizendo, olha, detectei que você criou um projeto, eu quero te ajudar nesse projeto. Ele vai fazer algumas perguntas para o gerente do projeto, no caso eu botei eu como gerente do projeto, ele vai fazer algumas perguntas para você te ajudar no desenvolvimento do planejamento desse projeto como um todo, tá bom? Eu vou aguardar aqui um minutinho, espero que seja rápido. Quando eu fiz o teste de manhã para a apresentação de hoje, levava 15 segundos para aparecer a mensagem. Aqui está demorando um pouquinho por causa do horário, tá bom, gente? Vamos ver aqui ele aparecendo. Enquanto ele processa isso, qual é a ideia? A gente ter até o primeiro trimestre do ano que vem uma plataforma de IA no DCVMO, além de todas as funcionalidades que ele já produz, facilidades de automação para agilidade, com criação de documento de visão, épicos, funcionalidades, priorização de backlog e tal. E aí eu queria pedir a vocês que estão no dia a dia das iniciativas, principalmente quem trabalha com gestão de produto também, a gente botar algumas ideias aqui sobre gestão de produto, que tipo de funcionalidade que o IA poderia, embutido no DCVMO, poderia ajudá-los no dia a dia. Okay? Então, chegou tanto uma mensagem por e-mail quanto uma mensagem no Teams. Ó, o DCVMO enviou você uma solicitação. Tá? Então, eu vou clicar nela. Aí ele está mostrando aqui, ó, seu projeto está sem inscrição. Olá, eu sou o DC Friend. Isso aqui é um nome provisório, tá bom? Eu queria botar o DCVMO como um amigo seu, né? Estou aqui para lhe ajudar em seu projeto. Verifiquei que você não colocou a descrição para o projeto. Que tal essa sugestão baseada no título do projeto? Aí o título era a implantação da SAP e tal. Aí ele diz, ó, o projeto de implantação do módulo FSOSD consiste dos módulos de financeiro, controle e vendas e distribuição do sistema SAP. Essa implantação, tal. E aí ele pergunta, você gostaria de acrescentá-lo no seu campo de descrição do projeto? Gostei da descrição.
Eu não gostei de uma parte, mas eu vou acrescentar lá e altero a parte. Eu vou dar OK. Ele manda mensagem por e-mail também, ó, seu projeto está sem inscrição. Se você não quiser ver no Teams, ou se você não tiver o Teams, você pode trabalhar com o e-mail. E aí, voltando lá no sistema, abrindo o projeto que foi criado, a implantação do SAP, ele já lá na visão do projeto, está dando erro no servidor, brincadeira. Esse aqui é na nuvem, tá, gente? A Microsoft geralmente não dá erro. Ele vai botar aqui na descrição do projeto que você aquela descrição que a gente colocou agora, tá? Como é que ele gera isso? Por meio de um fluxo de trabalho chamado IA descrição, que a gente criou, esse carinha aqui, que ele é disparado quando você faz um prompt de projeto. Ele ainda está em execução, né? Ainda não terminou a execução, por isso que ele ainda não colocou lá. Tá? Então, quando ele terminar a execução, ele vai jogar essa informação de descrição aqui no projeto. Uma vez que ele joga a informação de descrição, vamos ver se ele já fez. Não, ainda não fez. Uma vez que ele joga essa informação de descrição, ele vai poder processar outras coisas, né? Como, por exemplo, quer dizer, falha. Impressionante. Impressionante. Faz vários testes e não falha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a descrição na mão para a gente poder seguir aqui com o nosso exercício. Mas ele coloca automaticamente. Gente, eu fiz isso aqui várias e várias vezes, semana passada e hoje, tá? E resolveu agora não funcionar. Impressionante. Ao vivo tem dessas coisas. Faz parte, a gente sabe como é que é. Quem sabe faz ao vivo. Ao É vivo, né? impressionante. Ó, é salvar o projeto do servidor, cortar o administrador. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Deixa eu ver se ele está com um check-in para alguém. Eu já tiro. Rapidinho. Diria que é raro, mas acontece sempre, viu, César? É impressionante, cara. Eu fiz várias. Isso aqui é uma funcionalidade antiga, já roda um tempão. E nunca deu erro. Primeira vez que deu erro. Impressionante, cara. Deixa eu matar esse cara aqui. Eu vou tentar de novo, tá, gente? Ver se vai funcionar. Ele está em execução, eu vou matar a execução dele. Cancelar. Ok? Cancelei. Eu vou repetir a operação. Repita a operação. Criei o projeto. Vou fazer uma mudança aqui no projeto para poder disparar o fluxo. Okay? Então, eu vou vir aqui no cronograma, por exemplo. E vou fazer uma modificação no cronograma só para ele poder disparar o fluxo, que é o meu gatilho aqui para disparar o fluxo. Vou botar um pontinho aqui. Ó. Publicar. Ele vai gerar de novo. Ele vai publicar. A apresentação técnica, gente, o maior risco é esse aqui. Você testa milhares de vezes, né? No momento que você precisar, ele tem risco de não funcionar. Por isso que o Vala prefere cópia de tela. Exatamente. Né? O ChatGPT já está bastante testado. Agora, É o backup perfeito, né? esse erro aqui é raro de acontecer no Mas eu prefiro assim, viu, César? Com emoção. emoção. É. Aí ele vai gerar de novo aqui. Eu vou dar o OK novamente. Obviamente, gente, que depois que
está preenchido, ele detecta que está preenchido e não oferece de novo, tá? Ele tem essa inteligência. Roger, a emoção de quem está assistindo é mole. O problema é o César ali, está suando. Cara, não é a primeira vez nem vai ser a última. Claro, claro. Mas Tamo junto, tamo junto. ele só fica frustrado porque testou bastante isso aqui. Né? A gente acredita, pode ficar tranquilo. Quando você fez o teste, deu tudo certo. Mas não foi uma vez, cara. Centenas de vezes. Eu trabalhei com um chileno que o maior prazer dele era ir em feira para ver a demonstração falhar. Era ver a demonstração falhar? Ele ia lá e ficava forçando o cara e tal, até aí viu, falhou. Ele devia ser odiado pela equipe toda, né? Não, era o fornecedor, feira de máquina, né? Ah, A galera vai demonstrar coisa, ele ficava enchendo o saco do cara até o troço. entendi. Aí, pessoal, o que eu sugeriria é se vocês puderem mandar ideias aqui de novas funcionalidades, seria bem legal, tá? Deixa eu ver se já chegou aqui. Chegou. Vamos ver se funciona agora. Repara que ele foi consistente, né? Ele fez a mesma análise. Eu rodei lá, foi via ChatGPT, né? Que é o IA Builder dispara o ChatGPT, e vou aprovar de novo. Vamos ver se agora ele consegue colocar. Tá? Ó, status aprovado e tal. Enquanto ele pensa. Vamos ver se eu dou sorte agora. Agora foi com esse, miserável. Agora funcionou. Se você chegar lá agora, ele já, se Deus quiser, colocou a descrição. Requintes de crueldade. Então, jogou a descrição para você. Beleza. Aí, o que acontece? Com essa descrição colocada, o sistema ele vai fazer uma outra varredura no teu projeto e vai fazer uma outra oferta para te ajudar no planejamento. Okay? Aí ele vai disparar um procedimento em que ele vai perguntar se você quer montar uma EAP, uma versão básica da EAP, em cima dessa descrição que você fez, em cima do título do projeto e em cima também dos objetivos objetivos do projeto, do campo de objetivos do projeto que está vazio. Tá? Então, ele tem que ter pelo menos ou a descrição preenchida ou objetivos preenchidos. Tá? Preenchidos. Qualquer outro campo de análise pode ser incluído. César, eu quero que a justificativa entre para poder gerar uma EAP melhor. Foi aquilo que o Vala colocou. Quanto mais informação você der para a inteligência artificial, mais completa a resposta vai chegar para você. Tá? E um dos trabalhos que dá é pegar essa resposta e processar de uma forma que fique legível. Né? Então, chegou uma outra notificação, EAP sugerida do projeto de implantação do SAP modelo tal. Aí, eu sou o DC Friend, inteligência artificial do DCVMO, e aí, pelos dados analisados da descrição do projeto, sugiro a seguinte EAP. Aí, a EAP é uma versão beta, então ele trouxe aqui um primeiro nível, né? Levantamento de requisitos, análise de viabilidade, etc, etc, etc. E se você der o aprovar aqui, nessa versão beta, a gente não terminou ainda, não é a versão final, o que ele vai fazer? Ele vai jogar lá dentro do site do projeto, num campo chamado EAP, então vou lá no site do projeto, e eu tenho uma lista chamada EAP. Ele vai pegar esses elementos que o próprio IA sugeriu e colocar aqui. Aí você pode pegar isso aqui, por exemplo, jogar para o cronograma. A versão final, ele vai jogar já dentro do cronograma e depois ele vai botar atividades dentro do cronograma, parecido com aquela ferramenta que o Vala mostrou. Mas aqui por dentro desse DMO para o cara não ter trabalho. Tá?
E aí ele não começa o cronograma dele do zero. Okay? Aí chegou aqui também uma outra solicitação que ele detecta, né, o DCVMO, riscos sugeridos no projeto de implantação do SAP. Aí ele se apresenta de novo, né? Pelos dados analisados, ele faz uma lista de riscos. Tá? Como qualquer mecanismo de inteligência artificial, você tem que verificar se esses riscos procedem, né, em relação ao teu projeto. Tá bom? Eu fiz uma experiência, eu estou envolvido num projeto do PMI, e eu rodei esse aplicativo e gerei os riscos e entreguei para a gerente de projeto analisar. E a gerente de projeto falou assim, os riscos são todos legais. Aí, quando eu falei isso, foi gerado pelo DCVMO via inteligência artificial. Nesse caso aqui, eu limitei a 10 riscos, mas eu poderia mandar ele fazer, gere de 10 a 20 riscos. Aí ele consegue gerar 20 riscos para você. E ele já bota no formato, digamos assim, recomendado, né? Devido a causas, poderá correr o risco que vai levar a consequências. Aí eu vou aprovar e ele vai jogar esses riscos sugeridos para depois o gerente do projeto alterar numa lista de riscos do seu projeto. Okay? Então, lá dentro desse projeto que a gente fez, tem uma listinha de riscos. Registro dos riscos, se deu tempo dele jogar. Então, ele já jogou aqui, o status sugerido pelo DCVMO, exatamente para o gerente de projeto não esquecer de conferir se isso aqui está legal. A descrição, ele já detectou a categoria do risco, também a inteligência artificial detecta essa categoria. Tá? E aí, tem os demais campos que estão com valores de default. Então, a próxima release aqui da análise de risco vai trazer a faixa de probabilidade e a faixa de impacto. A análise de probabilidade e a análise qualitativa de impacto. E aí o grau do risco a própria lista carrega. Okay? Então, para o cara que não tem tempo para olhar riscos, que não gosta, não sabe olhar riscos, isso aqui dá a mão na roda. E repara que ele não fez nada. Ele criou o projeto, o sistema detectou e avisou, olha, você quer começar com isso? Eu quero. Eu não preciso apertar botão nenhum, a não ser OK, aprovar. Tá? Então, a ideia é que o DCVMO vire um amigo do sujeito que vai trabalhar com projetos. Tá? E para a gente completar, agora eu vou aumentar, vou habilitar aqui a apresentação. Para a gente terminar aqui, eu desenhei 3 processos e que eu imaginei de uma jornada aqui de líderes. Né? Um para projetos preditivos, um para projeto adaptativo e outro para um líder de PMO. Okay? Obviamente, está no nível bem básico, só para a gente começar a pensar e gerar ideias. Tá? Então, o primeiro item aqui, jornada do líder de iniciativas preditivas. Tá? Então, eu usei o BISAGE, a jornada do líder de iniciativa preditiva. Né? Aqui, esse ator aqui é o DCVMO, o DC Friend, e esse ator aqui é o líder da iniciativa. Tá? Então, o que o líder faz? Recebe uma nova iniciativa e cadastra no DCVMO. Perfeito, como nós fizemos agora. Depois, o DCVMO poderia, no caso do preditivo, analisar os campos básicos em branco. Tá? Nesse caso, sugerir descrição para a iniciativa, mas qualquer outro campo, poderá ser qualquer campo que esteja em branco, baseado nas informações. Aí, por exemplo, ele preenche lá a descrição. Aí ele pode sugerir, por exemplo, objetivos. Aí ele preencheu objetivos, pode sugerir impacto estratégico. Ou seja, aqueles campos que fazem sentido você gerar alguma ideia para ele, para o gerente do projeto, dar essa oportunidade usando a IA. Sugere uma EAP, a versão final, isso aqui está uma versão beta, vai gerar uma EAP mais completa, assim, no segundo nível também. Eu só usei o nível básico, no título do nome do projeto, o nível básico. A gente vai ter um nível maior e vai gerar direto no cronograma, tá? E não numa lista. Então, só para fazer a demonstração. Depois, sugerir atividades para colocar embaixo de cada pacote de trabalho. Tá? Isso tudo o DCVMO. E aí, o líder da iniciativa preditiva
Aí ele vai montar o cronograma com os dados que já foram iniciados. Tá? Ah, César, dava para entrar na ferramenta que o Vala fez e gerar isso na mão, copiar, colar? Mas dá. Mas aqui já está embutido, entendeu? Ele só vai perguntar, quer que eu gere as atividades? Quero. Ele dá OK, ele vai gerar as atividades, já vai cair dentro do cronograma dele. Ele não precisa ficar trocando de ferramenta. Tá? Depois, ele parte para sugerir riscos, respostas a riscos, lista de stakeholder. Eu poderia varrer, por exemplo, todos os projetos do tipo de desenvolvimento de software, ver quais são os stakeholders daquela empresa, que geralmente aparecem, e vai olha, esses stakeholders estão aparecendo em todos os projetos de software aqui da tua empresa. Você quer incluir nesse projeto novo? Eu quero. Aí ele vai lá e inclui. Olha a mão de obra, o tempo economizado pelo gerente do projeto, óbvio que ele vai ter que ir lá e dar uma conferida. Fazer análise qualitativa do cronograma, para ver se o cronograma está bem escrito, se não tem superalocação, se ele deixou de colocar algum predecessor numa atividade, deixou de botar recurso em alguma atividade. Vai fazer um check-up ali de uma ferramenta. A gente pode também colocar, não botei aqui nesse fluxo, se ele está seguindo a metodologia. Ele não fez o preenchimento aqui da matriz de comunicação. Avisa, olha, você não fez ainda a matriz de comunicação. Quer fazer? Quero. Aí ele gera a matriz de comunicação. Repara que ele é um auditor automático, mas um auditor que ainda dá a solução para você completar. Aí o líder complementa e ajusta os elementos sugeridos. Tá? Parecido com o preditivo, mas com os elementos do adaptativo, né? Recebe a iniciativa, cadastra no DCVMO, analisa os campos básicos e sugere informações para os campos básicos. Mas aqui, a gente inclui também sugerir um documento de visão, que a gente usa muito no ASE, épicos e funcionalidades. Óbvio que isso vai ter que ser submetido a um PO, né? não o líder da iniciativa, mas o PO olhar aquilo ali como sugestão. Sugerir a criação do backlog inicial. Isso aqui, a ideia é entregar até março do ano que vem. Aí, com o líder junto com o dono do produto, ajustar visão, épicos, funcionalidades, backlog inicial. Sugerir um roadmap. Eu poderia sugerir um roadmap antes? Poderia. Tá? Opa, errado aqui. Sugerir riscos, né? Respostas a riscos, e ele complementar esse arcabouço de documentos que vai servir de base para ele ficar planejando as sprints ao longo do caminho. Então, o DCVMO entraria ali também como um amigo desse líder da iniciativa adaptativa. E, para a gente terminar e dar uns minutinhos para vocês perguntarem, para um líder de um PMO ou um VMO, né, você recebe solicitações de projetos de várias áreas. O RH quer um projeto para poder melhorar o processo interno deles. Ele vai pedir esse projeto para o ano 2024 ou 2025. Então, vai ter um processo que vai receber essas iniciativas. Né? As áreas solicitantes da empresa pedem a iniciativa. O líder do PMO vai fazer uma análise qualitativa dessa solicitação, que poderia ser feita, e já é feita assim, em termos de preenchimentos obrigatórios. Não, faltou preencher justificativa. O próprio sistema não deixa fazer isso, tá? Isso aí já é uma realidade hoje. E aí, a gente gerar, né, via o DCVMO ou o DCFriend, estimativas em alto nível dessa iniciativa, uma seleção, fazer, por exemplo, você recebe várias iniciativas, 10 iniciativas para 2024. Quais são as iniciativas que estão dentro dos objetivos estratégicos? Priorizar essas iniciativas de uma forma automática, tá? Entregar essa priorização para o líder do PMO junto com o executivo, fazer ajustes e priorizar para o ano fiscal seguinte. Depois, o DCVMO sugerir uma distribuição que, ao longo do tempo, das iniciativas que vão ser executadas no ano seguinte, que a gente chama de balancear, né? Fazer os ajustes finais e começar a executar as iniciativas desse portfólio. Okay? Então, isso aqui que eu enxergo para ajudar, pelo menos uma visão bem simples, né?
como a inteligência artificial poderia ajudar um líder de PMO e VMO. Ok, gente? E aí, te encerro nossa apresentação, abrindo brecha aqui para vocês. Excelente. Obrigado, César. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colaborar, eu queria falar com vocês só um ponto para a gente fechar, se ninguém tiver mais de uma consideração, mas a gente escuta o pessoal falar também que inteligência artificial vai acabar com o mundo e tal, né? Tem um monte de polêmica por aí. E aí me lembrou uma história que eu li outro dia que é interessante, que é militar, né? E aí os caras estavam testando, os militares dos Estados Unidos, testando o uso de drone com inteligência artificial. E eles estavam testando exatamente o drone assistido, ou seja, ele tinha que aguardar um comando de alguém para poder executar a ação, versus a eficiência e a taxa de erro, né, do desassistido, aquele que é autônomo e ele vai e ele resolve, né? Ele é programado para a missão. E aconteceu um fato interessante, depois foi até um coronel americano que comentou isso, e aí depois, né, vieram falar que não era bem assim e tal, mas o que ele falou? Que nos testes o drone tinha que executar uma missão, né, destruir determinados alvos numa quantidade de tempo, e ele começou a se incomodar com o tempo que o comando levava para tomar a decisão. E aí ele começou a perceber que ele seria muito mais rápido e eficiente, ganharia muito mais pontos, que eles programam aquilo como se fosse um jogo, se ele não respeitasse o comando, se ele não aguardasse. Só que isso era uma das obrigações. Mas tinha uma regra que, se o drone ficasse sem comunicação, ele podia mudar de modo e ir para o modo desassistido, onde ele é autônomo. O que ele fez? Ele destruiu as torres de comunicação. Ele não matou o cara que estava comandando ele, mas ele destruiu todos os meios de comunicação para ele poder, então, alcançar o objetivo dele da melhor forma. Então, assim, vai destruir o mundo? Não vai não, pessoal, mas claro que a gente tem que tomar cuidado. Né? Pois é, claro que a gente tem que tomar cuidado, né, em determinadas aplicações, mas eu diria que, no geral, vai ajudar muito mais do que atrapalhar, tá, pessoal? O mundo tem muito mais pessoas boas do que ruins, é uma sorte que a gente tem. Então, vamos torcer para continuar vencendo isso aí, tá? Mas sem alarme, é fantástico, dá para a gente usar no dia a dia. Eu queria agradecer ao César, o Werther também ajudou a gente com material, com estudos, todo mundo que está aí, muito obrigado. Não esqueçam, pessoal, de preencher a pesquisa, o Great Place to Work, tá? GPTW, reforçando, a gente precisa do número mínimo de respondentes. Então, se você ainda não preencheu, vai lá, preenche, dá para salvar. Não deu para terminar. Dá para salvar e voltar depois, tá bom? Por favor, não deixem de preencher. E só para reiterar, gente, é muito importante que vocês que estão nas frentes de iniciativas, tanto ágeis quanto preditivas, que vocês sugerirem ideias que a gente pudesse aplicar no DCVMO para poder automatizar o máximo possível, ajudar o gerente de projeto a fazer planejamento, controle dos seus projetos. As ideias de vocês, baseadas nas experiências de vocês, vão ajudar bastante aqui no nosso produto. Excelente. Obrigado, César. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau. Tchau.